É com você, Amélia. Bom, ficou para mim a preparação de ambiente, capítulo 23, que se chama Receitas de Vida Eterna. Super lindo, né? Pensar nisso. E ele cita, na verdade, a parábola do bom samaritano, né? Que eu fui buscar para ler, porque eu não sou assim tão estudiosa quanto vocês. E falava, né? Como a gente já sabe, Jesus respondia aos questionamentos que eram feitos para ele em parábolas, né? Com pensamentos, instigando o povo a refletir. Não, eu acho interessante isso, porque não fica aquela coisa de falo, copia, decora e segue, né? Jesus mexia com o íntimo mesmo, ele mobilizava o internalizado das pessoas contando essas histórias, e cada um pegava, claro que todas elas têm um resumo básico, né, um entendimento em comum, mas cada um pegava de acordo com a sua própria realidade um ensinamento particular. E nessa parábola em si, a história é de um homem, né, que descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Quando ele foi assaltado, levaram dele as roupas, o espancaram e deixaram ele quase morto na estrada, jogado. Como era uma estrada, desciam algumas pessoas e naquela mesma tarde, né, naquela mesma estrada, desceu primeiramente um sacerdote, né? O que é um sacerdote? É um homem que recebe as ordens divinas, né, sacerdotais. Ele é um ministro do sacramento da igreja. Então, em termos de hierarquia, é alguém dotado de conhecimento, né, de valor intelectual. Ele passou, viu o homem jogado na estrada, deu a volta e passou pelo lado e seguiu o caminho dele. Mais tarde, desceu também um levita, que é um membro da tribo de Levi, né, que é, na verdade, uma introdução do judaísmo, né, numa parte da religião judaica, né? E ele também viu... Oi? E ele é conhecedor da lei, ele estuda as leis do Torá. Então, imagina que tanto o sacerdote quanto o levita, nós estamos falando de pessoas reconhecidas de valor intelectual, né? Que passaram naquela sociedade, que passaram por aquela situação de calamidade, deram o contorno e seguiram o seu caminho, foram seguir a sua vida, né? Mais tarde passou uma outra pessoa que é um cidadão comum da Palestina, né? É um samaritano. O samaritano, quando viu, parou porque teve piedade dessa pessoa que estava naquelas condições, né? E aí ele parou o seu animal, enfaixou as feridas dele, colocou nelas o vinho e o óleo que ele tinha nos seus objetos, colocou esse homem machucado em cima do seu animal e levou ele para uma hospedaria, né? Levou para uma hospedaria mais próxima, cuidou dele, e nessa noite, quer dizer, deu acalento, né? Resgatou esse homem com a sua caridade, e no outro dia deu 2 denários para o dono da hospedaria e pediu para que ele cuidasse dele enquanto ele terminasse a sua viagem, que ele voltaria para pagar todos os gastos que ele tivesse feito, né? Tivesse tido. Essa situação mostra que nós tivemos 2 pessoas, como eu falei, de valor intelectual diferenciado e uma da cidadania comum, né? E, na verdade, no final dessa história, Jesus pergunta, né? Como era uma parábola, ele pergunta: qual deles você acha que foi o mais próximo do assaltado, né? Da pessoa que estava lá. E aí a resposta, a gente já imagina, né? Um pouquinho que a gente já leu, que é quem teve misericórdia, piedade mesmo, pela pessoa machucada e assaltada, né? E aí Jesus fala para esse povo: levantem e façam o mesmo, né? Então sigam a vida de vocês com esse exemplo, tentando colocar em primeiro lugar o próximo, né? Isso é bem complicado, né? Porque é difícil muitas vezes você abrir mão do seu primeiro lugar. Existem tantas frases prontas que falam: quem não se ama, não ama o outro, quem não se cuida, não sabe cuidar dos próximos. Isso é até uma venda nossa, né? Que a gente fala muito: você tem que se amar, você tem que se cuidar para poder dedicar isso ao outro. É verdade, mas isso não quer dizer que precisa ser em primeiro lugar.
né? Muitas vezes, como foi explicado no livro mesmo, o que ele está falando ali é que a caridade é um ato de amor divino, né? E que é muito bonito, porque ele faz parte de uma bondade que nós temos, a centelha divina que está em todos nós. Mas abrir mão do nosso tempo ou daquele compromisso, porque muitas vezes, né, a Adri poderia estar aqui para falar mais do que eu. Eu imagino que quem resgata animal, eu nunca fui como ela, mas eu sempre recolhi bicho na rua, minha vida inteira. Então a gente acorda, tá indo fazer uma coisa, até teve um dia que eu estava indo no Zilda, na nossa aula. A gente levanta, tá indo na Giovana, eu vi aquele cachorro, eu falei, ai meu Deus, tenho aula. Mas se na volta ele continuar aqui, e aconteceu. Aí você volta já procurando, acha aquele cachorro, recolhe e tal. Então é tão difícil, né, você abrir mão daquilo, né? Sair da minha casa para ir para minha aula no Zilda, o meu tempo, as provocações do nosso dia, né? Mas não esquecer, né? Não vendar os olhos totalmente para quem precisa de nós, né? Ele fala do imperativo da prática do bem, né? Que na verdade a prática do bem tem que ser o que nos guia o tempo inteiro, né? E o que Jesus sempre falou, amar ao próximo como a ti mesmo e tratá-lo como um irmão, é fazer valer a lei de Deus, né? Essa é a verdade. Não importa o que você tenha a fazer e seja assim responsável com as suas coisas, mas não deixe de olhar quem está próximo de você ou as necessidades de quem está no seu caminho. Muitas vezes nem é o próximo de família, mas o próximo de caminho, porque isso é imperativar o bem. Acho que é isso, né? Acho que foi isso que eu entendi. Tá muito bem, é isso mesmo. A parábola, ela chama a atenção nossa para olhar ao redor, independente do grau que nós estejamos de conhecimento, né? Porque você tinha o sacerdote e o levita, que eram, como você mesmo muito bem colocou, extremamente inteligentes e espiritualizados. Eles conheciam o Torá, mas não aplicavam. Então, o que o exercício fala para a gente obter, como todos queremos, né, estar num lugar bom, e muitas vezes brincamos, eu quero ter o meu lugar lá no nosso lar, que nem é lugar bom, ainda é umbral, mas que para nós é um lugar maravilhoso, aqui está a receita. Conseguimos fazer? Eu também sou que nem a Amélia, às vezes eu consigo, outras vezes depois, né, na hora que eu voltar, se ninguém fazer, eu faço. E outras vezes nem, né, nem vou voltar porque vai que tá. É assim que a gente acha. Você sabe que eu achei interessante, eu escrevi aqui uma coisa que eu vou ler. Não se trata de sermos facilmente piedosos, né? Ai, aquela piedade de boca, né? De boca para fora, com o sofrimento alheio, até porque quando a gente vê alguém sofrendo, isso é mais fácil da gente se tocar, né? Quando você vê alguém sofrendo, é muito mais fácil. Mas ele fala basicamente da nossa generosidade, que a gente precisa exercitar a nossa generosidade, esquecer um pouquinho o nosso tempo, os nossos pedidos, para não deixar de atender quem precisa na nossa frente. Então, que nós sejamos compadecidos com ele. Muito bem, por mim, tá perfeito. Alguém quer comentar antes da gente passar a bola para o Papa? Papa, é com você. Então, tá bom. Antes, uns breves comentários, onde já vai a dica da música. Quando eu vejo aquela frase assim, do imperativo da prática do bem, eu penso que, às vezes, a gente quer fazer o bem, mas não se permite. Então, uma dica é, vamos nos permitir. Naquela frase onde fala que passa o sacerdote e o levita, eu pensei numa outra frase que diz uma música assim: eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Aí o samaritano para, sensibilizado. Eu vejo uma outra frase da música: eu vejo gente linda, fina, elegante e sincera. Naquele pôr do sol, naquele nascer do sol de cada dia,
eu vejo uma nova era. Essa vai ser a nossa música. Para terminar, tem mais coisas para falar, mas eu não vou me alongar, não. Eu queria que a gente pensasse que nos torcemos... Não, é Cazuza, é Lulu. É verdade, é Lulu. Então, temos que pensar que somos os responsáveis por essa era de transição. Na verdade, sempre somos, sempre fomos, mas precisamos estar cada vez mais alerta. E essa renovação, essa regeneração, é nós, nos tempos modernos, caiu a ficha, Kika, nos tempos modernos, construindo um mundo no futuro. Tempos modernos do Lulu Santos. Tudo de bom também, né? Então vamos ver se combina. Eu vejo um novo comer. Desculpem. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos odiar. Eu vejo a vida mais farta e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha para qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo do amor escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos fazer tudo o que der pra fazer. Vamos nos permitir. Vamos nos permitir. Essa é a mensagem. Arrasou, arrasou. É tão legal, Papa, a gente pegar um estudo bíblico, uma coisa, né, tão antiga e trazer uma atualidade assim, né? Quanto poema. Obrigada, muito bom. Era essa a ideia, mas eu digo para vocês, é complicado você pegar aquilo e falar que música combina com isso, porque nós temos uma infinidade de músicas, né? Aí me veio desde o início da semana para essa aí fala isso, mas fala um pouco de amor, fala disso, fala daquilo, mas na hora que ele fala, eu quero crer no amor, numa boa, eu falo, é essa, emplacou. Muito bem, também amei. Você sempre escolhe muito bem, parabéns. A sua intuição está funcionando, ó. Mas é isso mesmo. Obrigada, tá ligada. Semana passada eu comentei com vocês que eu tenho uma equipe de apoio, né? Que eu converso com os universitários, que são vários amigos que eu tenho que são de dança e muitos gostam de música. Está muito associado uma coisa à outra. Aí a minha amiga, que é mais chegada, que me dá sugestões maravilhosas, ela falou, e essa semana eu não consegui te ajudar, desculpe. E mandou a resposta com a carinha do Lulu Santos olhando para cima assim. E eu já tinha escolhido essa música do Lulu, mas não sabia se servia. Fiquei amadurecendo a ideia. Na hora que ela mandou aquilo, eu falei, ela sabe, ela não sabe que sabe.
E aí eu escolhi, eu achei que ficou boa. Ficou ótima. Bom dia, Magali. Bom dia, Michele, que a gente não tinha falado bom dia. Tá linda, Magali. Bom dia. Bom dia. Não aguento no frio, gente. Não aguento. Eu sou obrigada a utilizar os recursos que a minha mãe me dava quando ela fazia os crochêzinhos. Tá ótimo. Muito frio. E a Michele tá sem carinha, por isso que eu não consigo ver como é que você está. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre trabalhador da casa espírita, né? Então, vamos lá. Então, antes de mais nada, quando pensamos na casa espírita, ela é movida por seres humanos, e todos que estão numa casa espírita não é remunerado, ele é trabalho voluntário. Então, antes de mais nada, eu acho que é importante entendermos o que a Federação Espírita ela nos orienta sobre trabalhador, né, o trabalho voluntário dentro de uma casa espírita. Vocês estão ouvindo o cachorro latindo? Sim. Espera aí, então, eu vou tirar o som que eu vou dar uma bronca aqui, tá? Cadê? Eu preciso tirar aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Gente, não tem Cachorro jeito. é cachorro, né? Ele Não sabe. tem jeito. Não tem Depois jeito. a gente vai ter que pedir para ela o que ela falou, né? Pode vir fazer aqui em casa. Olha aqui, ó, gente. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Ai, todo mundo deitado em volta, porque ficou em volta de mim. Aí, olha aqui, ó, o outro. O gato. Eu tenho 2 aqui nos meus pés. 2. 2 petitiquinhos que são da minha filha. Ficam em cima, né? Não tem jeito. A filha foi numa reunião e os 2 ficam no meu pé. Quando ela está aqui, eles nem me olham, mas quando ela não está, eles ficam aqui, com a avó. Voltei. Depois da bronca na Bela, voltei. Então, a federação ela tem um material que chama Os Pilares do Trabalhador Voluntário Espírita. E lá ele fala assim, que o trabalho voluntário numa casa espírita, além de contribuir por fortalecimento das forças do bem na humanidade, porque estamos atendendo alguém, acolhendo alguém, doando alguma coisa material para algum necessitado, então nós estamos fazendo o bem para a humanidade, sim. É uma oportunidade ímpar disponibilizada à criatura humana para que, de forma consciente, mais constante, se encontre com o nosso Pai Celestial. Então, nós, cada vez que nos propomos a fazer o trabalho voluntário, nós estamos em contato com Deus. Daí a importância de o voluntário, ao abraçar sua tarefa, estar plenamente cônscio da relevância da sua participação, certo de que, em sua atuação, contará com a companhia e assistência do Pai Celestial através de sua corte de anjos. Ou seja, nunca estamos sozinhos. Quando nos propomos a fazer qualquer trabalho, e aí eu vou até um pouco mais, não é só na casa espírita, é em qualquer local que nós nos propomos doar o nosso tempo em benefício de alguém, como foi dito na parábola, que nunca é uma coisa desvinculada da outra, né? Nós recebemos a ajuda de Deus também. E aí, também o Conselho de Sociedade, de Comunidade Solidária, ela voltou a latir, né? Então, só tem um jeito de prender. Então,
Se estiver incomodando, eu vou lá e prendo, tá? Esther, não está tão alto. Não. Eu estou respondendo por mim, mas acho que dá para seguir. Tá, Todos nós temos bicho, Esther. Segue o baile. Tranquilo. Não está atrapalhando. Então, tá bom. Ele fala para a gente que o trabalho voluntário, que o voluntário, aliás, né, é o cidadão que, motivado pelos valores da participação e solidariedade, doa o seu tempo, seu trabalho e seu talento, de maneira espontânea e não remunerada para causas de interesse social ou comunitário. Então, aquele negócio, é o plus, né? É aquilo que foge do nosso dia a dia para ganhar o nosso pão de cada dia, com o trabalho que nós temos dentro da nossa casa, é uma coisa extra. É o bom samaritano, é aquele que para alguma coisa que ele tem que fazer para ir lá ajudar algum necessitado. E que pode ser qualquer outro trabalho que está se prestando a servir. Lembrando do mestre, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Então, é bem esse o trabalho do trabalhador espírita, né? E aí a gente começa a pesquisar também o Evangelho, e aqui tem de João, que ele fala de Jesus dando o seu recado, né? Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisso reconhecerão todos que sois meus discípulos, que tiverdes, amor uns pelos outros. Então, quando nos propomos a fazer o trabalho voluntário, nós estamos prestando serviço para o mestre. E isso é uma coisa que precisamos já começar a entender. Olha só que coisa bacana. Aquilo que a gente fala, Senhor, na oração tão linda que o Papa escolheu na aula passada de São Francisco, fazei-me instrumento de vossa paz. O trabalhador voluntário, ele está fazendo isso. Cada momento que ele se coloca para o trabalho de servir, ele está contribuindo com o amai-vos uns aos outros. E também, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele fala assim, aí são os espíritos, né? Fala assim, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, entendendo o devotamento, né? O devotamento, ele é a dedicação, a vontade, o desejo do empenhar, de se empenhar, de me devotar a alguém. Eu paro, e aí eu vou me dedicar integralmente àquela atividade. Então, aí está o devotamento. E a abnegação, ela é renúncia, é desistir de alguma coisa, é o altruísmo, né? É a ação contrária ao egoísmo. Então, se usarmos do empenho e da renúncia, porque você está renunciando, como foi falado no início, nós paramos os nossos deveres do dia a dia, ou os nossos afazeres do dia a dia, e encaixamos lá alguma coisa que queremos doar para o próximo. E aí estaremos fazendo o quê? A caridade e praticando a humildade. Porque só é possível fazer o trabalho voluntário se formos humildes. Porque, se você para pensar, você já viu um trabalho voluntário que a pessoa não está lá se dedicando integralmente? Fica um negócio forçado, fica uma pessoa de cara mal amarrada.
não faz muito sentido. Então, a maioria das vezes, a pessoa que está lá, ela se doa, então ela se dedica e ela chega com o coração aberto. E muitas vezes falamos assim, quando eu fui fazer esse trabalho voluntário, eu achei que era para o próximo que eu estava fazendo bem, mas quem recebeu o maior bem fui eu mesma. Por quê? Porque quando nos ligamos, nos doamos, nós nos ligamos com os nossos protetores. Lembra que foi falado lá atrás? Nós nos ligamos e aí vem os anjos protetores e nos falam, a Esther está hoje disposta, vamos lá dar um incentivo para ela não esmoecer, ela tem que estar lá integralmente. E aí a ajuda vem. E aí tem aquilo que nós tínhamos falado, que aqui a gente vai só ticar cada um desses pilares que a federação fala para que o trabalhador voluntário ele teria que ficar atento. Primeiro é o amor ao próximo, né? Então, e o respeito humano. Quando falamos de voluntariado, você está em contato com todo tipo de pessoas. A pessoa que é boa, a pessoa que não é, a pessoa que é necessitada, aquele outro teu par que não é uma pessoa necessitada, mas está lá para trabalhar. Então, você tem uma mistura de vibrações, né? E aí também não é só de encarnado, nós temos a mistura de vibrações de encarnados e desencarnados. E aí o que cabe a nós? Independente da pessoa que está à nossa frente, independente da energia da pessoa que está chegando até nós acolhermos. É esse que é a característica número 1 do trabalho voluntário, é o acolhimento, é o abraçar, é o pegar, né? Mas precisamos tomar muito cuidado, porque toda vez que nos dispusermos a fazer o trabalho de Jesus, de servir o próximo, nós com certeza vamos sofrer investidas dos espíritos que não querem que nós ajudemos o Cristo. Isso é uma certeza absoluta. E o que eles ficam analisando? Deixa eu conhecer a Esther para derrubar ela desse trabalho que ela está fazendo. Vamos ver o orgulho dela, vamos ver a fraqueza dela, o orgulho, a vaidade, o melindre. Se ela gosta de poder, vamos dar poder em outra atividade, às vezes é uma promoção no trabalho, alguma coisa. Eu falo assim, ó, a pessoa que está lá trabalhando junto com ela fica instigando, né? Fica assim, ela está sendo muito mandona, ela não tem esse direito de ficar mandando aqui. Eles vão ficar incutindo coisas na cabeça da gente para falar assim, é mesmo. Poxa, eu estou aqui me doando e ainda tem essa querendo me mandar. Já chega no trabalho, né? Quer saber? Eu não vou mais. É a primeira coisa que pensamos, né? Então, eles ficam lá e falam, conseguimos. É bem assim. Então, precisamos ficar atentos a tudo isso que passa na nossa cabeça, assim, como aquilo que vem assim e a gente acha que é a gente que está pensando, não é alguém sugerindo para derrubar o trabalho. E o nosso dever, então, é ficar atento se tem algum companheiro nosso que está nessa situação de querer se distanciar do trabalho, de querer prejudicar o trabalho, e nós temos que observar e tentar motivar, incentivar a pessoa, superar as dificuldades dela, amolecer o coração. É isso que nós temos que ficar atento. E conosco também, peraí, como é que eu estou agindo? Permitir que isso entrasse dentro de mim é o orar e vigiar, e também no trabalho voluntário. Todo local tem isso, né? Mas também, o momento que estamos fazendo trabalho, como que a gente pode vencer e motivar? Podemos, assim, através de um oi, bom dia, boa tarde, boa noite, um sorriso. Podemos também compreender a situação que a pessoa está passando, ou então ser indulgente, ele não está bem hoje, tudo bem, vou fazer o quê? Aí, vou mandar uma oração aí, quem sabe ele melhora. Ser solícito, atencioso, tudo isso faz com que o trabalho voluntário ele flua e fique numa boa.
aquela energia negativa vai embora. Por isso também que é muito importante, e eu acho que vocês já observaram, quando qualquer trabalho voluntário ele começa, se ele é precedido por uma oração, ele harmoniza o grupo. E isso favorece também que o trabalho aconteça, né? Porque precisamos entender que quando nós fazemos a oração ou quando nós nos preocupamos com o próximo, nós nos ligamos na sintonia boa dos bons espíritos. E como falou lá atrás, eles vão conseguir atuar em cima de nós para que o trabalho seja bem feito. O outro pilar, vocês vão me interrompendo, hein? Eu não sei nem se a Irene conseguiu voltar, porque ela tinha saído. Se você tiver aí, Irene, vai falando, tá? O segundo é a fidelidade aos princípios espíritas. E isso é específico da casa espírita. Por quê? Porque, veja bem, quando estamos, seja na recepção, no atendimento fraterno, dando passe, conversando com algum irmão lá dentro da casa, e, de repente, começamos a falar alguma coisa que vai contra a doutrina espírita, precisamos lembrar que a pessoa ela não vai entender que é Esther que não conhece a doutrina espírita. Ela vai falar assim, nossa, essa casa, espiritismo, ai, não gostei disso não. Por quê? Porque a doutrina de Kardec, os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Kardec ela está extremamente afinada com os ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus, como já estudamos e vamos estudar a vida inteira, ele é perfeito, ele tem todas as soluções para que nos converta para o amor. Então, é muita responsabilidade, cada vez que abrimos a boca, é melhor às vezes, se a gente tem dúvida, acolher, abraçar, do que dar uma opinião que vai denegrir o espiritismo. Então, temos que esse conhecimento que nós temos que ter, porque a ajuda que nós damos, ela é muito mais do que a material, de ficar comprando uma sacolinha, por exemplo, de festa julina. Isso é importante, porque, infelizmente, vivemos no mundo material, e aí a sacolinha vai ajudar a manutenção do centro espírita, isso é uma coisa. Mas precisamos lembrar que, quando estamos lá na casa espírita, o atendimento, o trabalho que é esperado é o acolhimento. Então, é a ajuda espiritual que nós estamos dando, né? E por isso mesmo, é importante conhecermos os pilares da doutrina espírita que já estudamos. Primeiro, a reencarnação. Se estamos lá, entendemos que esse processo, eu não vim aqui pela primeira vez, nós podemos consolar através do calma, precisa ver se tudo isso que você está passando não diz respeito a alguma situação que você plantou nessa vida. E se por acaso você não conseguir encontrar nessa vida, pode ser uma prova ou uma expiação de algo que você fez em vidas vidas anteriores. Pretérito. Isso aí. E uma outra coisa que também faz parte dos pilares é a comunicação com os espíritos. Então, a partir do momento que estamos lá, nós precisamos entender como se dá esse processo. De forma serena, tranquila, não tem baixar espírito. Ninguém vai chegar lá no centro espírita e vai ver alguém que é um assistido, ou mesmo um médium, deixar, entre aspas, baixar o espírito, começar a bater na mesa, falar, berrar. E quando acontece isso, imediatamente os trabalhadores da casa espírita envolvem essa pessoa, tira do público, levam para um local reservado e dão assistência para esse espírito. Então, isso tudo é o que nós precisamos entender para esclarecer, né? É um dos outros pilares. O terceiro,
que é muito importante, é o ter fé em Deus. Então, quem está lá acredita num Deus soberanamente bom, justo e misericordioso. Então, fala, ai, porque eu estou brava com Deus, porque isso não é justo. Aí a gente tem que acalmar e levar a palavra de Jesus, que está tudo certo, que precisa serenar, porque ficar reclamando não vai ajudar, tudo aquilo que nós já sabemos, lembrando de que Deus é amor e que nenhuma folha cai sem a permissão dele. A imortalidade da alma é o último pilar, né, o outro pilar que também precisamos ficar muito atenta, e que isso daqui ajuda naquela pessoa que está sofrendo, que perdeu um ente querido. Então, podemos levar uma palavra, falar, calma, a vida continua, dá algum tipo de palavra que seja de consolo. E não podemos esquecer que esses princípios, eles podem sempre, se nós não conhecermos, comprometer a casa espírita. É a nossa opinião versus o que os espíritos passaram para Kardec. E aí a pessoa não vai levar em consideração o que a gente não conhece, mas é a informação errada, o comportamento errado que a pessoa que entrou lá na primeira vez e recebeu. Cuidado com o julgamento, tudo isso é colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Então, o trabalhador espírita, ele precisa ter esse discernimento. O terceiro pilar é a convivência fraterna e companheirismo. Eu entendo que de todos esses que nós estamos falando, esse daqui, ele é muito, mas muito importante, porque ele mexe com o nosso comportamento, com os nossos vícios morais e, quiçá, com as nossas virtudes também. E para falar sobre isso, vamos primeiro voltar para Jesus, né? Jesus nos ensinou que todos com boa vontade estão aptos para o trabalho. Quando falamos isso daqui, nós nos colocamos outra vez em sintonia com o propósito divino. Eu estou de boa vontade, olha, Pai, eu não sei nem se eu sei fazer isso, mas que nem passe, né? As pessoas falam assim, o que é preciso? Boa vontade. É estar lá e vibrar na hora que o coordenador da sala está falando, nós impormos a mão e pensar, Senhor, que ele receba aquilo que ele veio buscar. Só na boa vontade que nós fazemos isso, nós servimos de fio condutor para que o espírito que está lá consiga passar através de nós aquilo que a pessoa que está à nossa frente possa receber. E também precisamos lembrar que Jesus, ele tinha vários seguidores, discípulos. Mesmo dentre os 12 que são os principais, você tinha contrastes do mais humilde, do mais embrutecido, que era Pedro, assim, com, de repente, Judas, que era o cobrador de impostos. Então, na hora que você vê, isso só entre os 12, se tinha o mais jovem, que era João, e Pedro, que era o mais velho, né? Então, tudo isso, nós paramos para observar que Jesus, ele misturava, ele não fazia a seleção, primeiro porque não tinha nenhum tão alto quanto ele, né? Mas ele fazia questão de escolher quem estava ao seu redor, que tivesse pensamentos e comportamentos diferentes. E ele poderia ter feito todo o trabalho dele sozinho, mas ele nunca fazia. Pelo contrário, aquilo que eles podiam fazer, Jesus orientava. Por exemplo, na hora que ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala assim, para alguém ir lá, para os homens irem, e tirar a pedra do lugar, né? E aí ele ia até lá, e depois ele fazia o que era possível. Então, ele dava sempre o exemplo para que
nós possamos e devemos fazer aquilo que já aprendemos e que está dentro do nosso aprendizado. É isso que precisamos colocar em prática. E também que na casa espírita é isso que nós temos que tentar repetir. A diversidade, trabalhar em grupo, respeitar o outro, olhar para o outro, entender que é normal, super normal, os desencontros de opinião, pessoas que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós, é importante. O respeito, isso nós temos que exercitar, né? Por quê? Porque nós, quando estamos na casa espírita, nós estamos para unir as pessoas e não para separar. Então, a maledicência é uma coisa que vem dentro de nós. Então, é muito fácil nos encontrarmos e começar a falar mal de um trabalhador. Ou comentar o que um assistido nos falou. Precisamos tomar cuidado com isso, porque não gostaríamos que os outros fizessem isso conosco. Então, por que nós vamos fazer para eles, né? Por isso que eu acho que essa parte de convivência fraterna, ela toca naqueles pontos que mais precisamos trabalhar dentro de nós. E lá é um exercício. Porque quando nos encontramos, é super gostoso, todo mundo sorri, todo mundo se abraça, agora nem tanto, né? Mas nos falamos, nos queremos bem, sentimos falta. Mas como toda a casa espírita e todo lugar de oração tem ser humano que é falho. E aí, os mais amadurecidos, aqueles que conhecem mais, eles chegam para os outros que são menos, acolhem, esclarecem, e aí vai. É esse que é o bonito da diversidade que nós temos, né? E Jesus falava, né, que os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, lá dentro da casa espírita é um excelente exercício, porque, veja, estamos todos ligados na mesma fé. Então, é importante que, e olha, ligados na mesma fé, respeitando todo o conhecimento, ou tentando colocar em prática o conhecimento, mesmo assim, fazemos a maledicência, ficamos emburrados, às vezes, porque não concordamos com determinado coordenador do trabalho. E a primeira coisa que nós fazemos é pensar, vou sair, não vou mais para a casa espírita. Não, gente. Não pode ser assim, não. A gente tem que justamente dar o passo adiante e falar assim, peraí, não está legal, então eu vou falar. Não é ficar omisso ou então deixar de ir na casa espírita. Falar, olha, eu escutei isso, não concordo com isso. E aí continuar trabalhando. Porque o que nós vamos fazer numa casa espírita ou em qualquer serviço voluntário é trabalhar e ser instrumento do Cristo. Nós não trabalhamos para o Zio da Gama. Por exemplo, eu e a Irene, nós temos a coordenação do ensino. Então, eu não sou funcionária da Geni ou da Marli. Eu sou funcionária do Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Quando nos dispomos a fazer qualquer trabalho voluntário, nós não estamos trabalhando para a ONG, para o Centro Espírita. Nós estamos trabalhando para o Cristo. E tudo o resto que acontece, que nos desagrada, é o momento de exercitar aquilo que Jesus nos coloca. Posso falar um pouquinho? Pode. Esther, quando você... Eu vou falar de mim agora, assim, especificamente. Quando você fala que a gente está a trabalho do Cristo, quando comecei no centro, eu não tinha conhecimento nenhum, então, quando a gente ouvia algum tipo de, vamos dizer assim, ação que você não concordava,
às vezes a gente era meio omisso, ou falava, tá tudo bem. Só que depois que a gente aprende, não é nem aprende, assimila dentro da gente algumas coisas, eu tô falando por mim, a gente vai ficando meio chato aos olhos dos outros, né? Então, por exemplo, eu não consigo mais me aquietar em algumas coisas, só que eu também não consigo falar, porque eu falo, gente, só eu vou ficar falando a chata da situação. Então, às vezes, a gente estar a serviço do Cristo é muito difícil, porque a gente se sente julgado o tempo inteiro de querer, boazinha, boa samaritana, lá vem a Kelly com as histórias, tá todo mundo falando uma piada, ela não gosta. Aí eu penso, se me aquieto, me acovardo. Se falo, sou taxada de boa samaritana. Eu falei, gente, é muito complicado isso. Kelly, eu vou te dar um exemplo meu, tá? Eu tenho sofrido muito com essa história. Então, eu vou te falar um exemplo meu. Muitas vezes, eu já tive, acho que umas 4, 5 casas, né, que eu participei. Nenhuma casa é perfeita. Nenhuma. E quando tem alguma coisa que me desagrada, eu tenho sempre 2 lemas. Ou eu só filtro aquilo que eu acho bacana e o resto eu deleto, okay, né? Ou então, se eu acho que está prejudicando o trabalho em si, não é então a percepção da Esther, mas é o trabalho que não está sendo bacana por causa disso, disso e disso. O que eu faço normalmente? Eu tenho algumas amigas que primeiro me escutam. Eu falo, olha, está acontecendo isso, e eu queria saber, isso é preciosismo da minha parte, é arrogância da minha parte, ou realmente está contra a doutrina espírita e eu devo falar? Aí eu não consulto só uma, consulto 2 tal, e depois que concordam comigo, aí eu saio da posição de ouvinte e falo com o responsável pelo trabalho. Isso Sim. Pode ser que o responsável tome uma ação ou não, mas eu já falei. E aí eu tenho 2 opções também. Ou eu continuo, independente do trabalho, não estar a contento como eu acho que deveria estar, ou então eu me afasto do trabalho e vou trabalhar em outra coisa, porque a Seara do Cristo, ele tem muito trabalho, né? E aí, o que é importante? Nós estarmos sempre voltados para servir o Cristo. E como você mesmo colocou, não significa que nós vamos dizer amém, amém, amém. Se você vê um negócio errado, não dá. Por exemplo, na outra casa que eu trabalhava, eu e a Silvia, nós desempenhávamos o trabalho de melhor idade. Chegou uma hora que o responsável lá, o dirigente, ele me chamou e falou, olha, o trabalho de vocês não serve para a nossa instituição. A nossa instituição é só de apoio espiritual, não é para ajudar o físico. Acho que até já falei isso para vocês. E aí, o que acontece? Eu falei, então, bacana. Eu fui procurar outra casa. Entendi. Porque, para mim, isso era importante. Sim. Entendeu? Então, eu quis dizer, na verdade, você deu o exemplo assim da casa espírita, falando de casa espírita. Eu quis dizer mais assim no dia a dia da gente, sabe? Eu tenho sentido muito assim, por exemplo, quando você aprende, assimila uma coisa, não tem como você esquecer daquele negócio, sabe, Esther? Então, às vezes eu me vejo muito inquisidora. Não que eu fale, mas que eu penso, né? Meu Deus, esse negócio não tá certo. Aí, às vezes eu tento falar, Kelly, a gente tá brincando, só que não está cabendo mais em mim, nem a brincadeira mais. Então, eu falei assim, gente, será que eu vou ficar chata pra caramba? Eu sou chata pra caramba. Outro dia, eu faço parte de um grupo... que difícil. Eu vou te falar. Bem-vindas ao clube. Não somos é? 3, pelo menos. Já não somos sozinhas. Você sabe que outro dia tem um grupo é tudo gente espírita. Mandaram um vídeo
um vídeo que não tinha nada a ver, era um cara dirigindo numa autoestrada do Rio de Janeiro e ele só com um grifo segurando a direção, só com o grifo, Meu Deus. numa autoestrada, e achando graça tudo aquilo, porque ele estava dirigindo com um chinelo, sabe? Aí eu falei, eu não pude me conter, eu falei assim, cruzes, que falta de responsabilidade, poderia ocasionar a morte de várias pessoas. E ninguém fez comentário, né? Por quê? Deve ter falado assim, ai, como ela é chata, não viu a coisa engraçada. Eu não vou me calar. Quando eu ver coisa errada, eu vou falar. É isso, Esther, é isso que está acontecendo comigo agora. Mas, gente, isso não... Você me desculpa, mas... família, gente. Mas Você isso não está errado, gente. Eu também concordo com você. Eu não acho que tem nada errado, pelo contrário. Se você está vendo uma injustiça, um perigo, algo que vai contra a lei do amor, como que você vai achar graça? Não Desculpa, acho. mas não cabe graça. Mesmo. Não cabe graça. Mesmo. E tem outra coisa, gente. Vocês vão perceber, e eu acho que já devem ter percebido, que o ciclo de amizade vai mudando. Então, é isso que está acontecendo, Esther. Eu, às vezes, agora, esses dias eu liguei para o Carlito chorando. Falei, Carlito, eu vou ficar sozinha. Tem 3 só agora no dedo. Não tem mais nada. Porque tá difícil isso. Ué, mas que difícil. Vocês têm mais leitura do que eu, então vamos lá, vamos ajudar. Gente, tudo que eu vejo de Divaldo, ele fala de uma solidão na adolescência dele, maluca, de um sofrimento muito grande. Chico fala de uma exclusão. É sério isso, pelo menos é isso mesmo. O que eu leio. Joana de Ângeles fala disso, né? Assim, a necessidade de se colocar num convento por se sentir tão diferente. E não que isso seja melhor, tá? Não estou falando que é diferente, porque, não, Deus me livre, não é isso que eu estou falando. Embora, de verdade, eu acho melhor a gente não ver graça em algumas coisas. Eu acho até bom. Aliás, gostaria de montar um grupo nosso. Quem sabe eu ia ter um grupo de WhatsApp, porque eu estou saindo de todos. Então, é isso mesmo. Jesus... Por quê? Jesus fala mesmo que você, e a doutrina espírita, você praticar, você vai ficar sozinho. Você vai ser muito incompreendido. Muito. Porque desculpa, a gente é taxado de chato, de não pode falar nada. Ou, olha, por gente, exemplo, às assim, vezes o pessoal... Desculpa. Por exemplo, às vezes eu fico quietinha, porque eu estou fazendo outras coisas, que eu estava com o açaí, com vocês, fazendo, e um outro grupo lá bombando. A Kelly, cadê você? Eu falei, gente, eu estava fazendo compra. Ai, não acredito. Lá vem a Kelly. Eu falei, gente, não vou falar mais nada. Porque dá a impressão que a gente quer mostrar que está fazendo alguma coisa. Eu falei, gente, eu não estou... Vocês que perguntaram onde eu estava, eu só estava fazendo uma outra coisa. Olha para mim, isso. O estereótipo do erro. Quer saber qual é meu apelidinho no grupo engraçado? A irmã Dulce, tá? É essa a piada da Amélia. Ai, que bom, então, graças a Deus. Obrigado, viu, gente? Imagina, bora lá. A Irene está aqui. A Irene falou que está caindo toda hora. Posso falar uma coisa? Pode. Posso falar uma coisa? Eu estou vendo. Fala, Madá, querida. Posso falar uma coisa? Nós precisamos também ter um pouco de cuidado, dependendo do ambiente que a gente está, com as pessoas que a gente está se relacionando, para não ficar toda hora falando de alguma coisa relacionada à religião que nós praticamos, que não é de todos. Ah, sim. E nem todos gostam, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter, porque no começo, quando a gente começa a praticar o espiritismo, é tanta informação que a gente tem e que a gente vai buscar, porque nós precisamos mesmo ir buscar esse conhecimento, até para nosso fortalecimento, que a gente se empolga. Então, é preciso tomar cuidado para não se empolgar, e dependendo do ambiente, você nem comenta, não faz nenhum comentário. Ah, com certeza. Né? Porque é desagradável, às vezes, para as pessoas que não condiz com o sentimento delas, com o pensamento delas. Então, esse cuidado a gente tem que ter, sim, gente. Isso. E, às vezes, na própria família. Eu tenho uma sobrinha, vou dar um exemplo, eu tenho uma sobrinha que onde ela vai, ela tem uma instituição, ela dirige uma instituição, onde ela vai pedindo.
ajuda, sabe? Amparo, proteção, ajuda, oração, não sei o quê. Ninguém gosta dela. Todo mundo fala. Ela faz um trabalho maravilhoso, um trabalho enorme com crianças, com idosos, com adolescentes. E o pessoal critica ela constantemente. A família, lá vem ela, eles falam, sabe? E isso, esse é um cuidado que nós temos que ter. A Irene quer falar. Vou falar junto com a sinfonia de latido aqui. Vocês estão falando da sensação de solidão, né? Então, eu só queria colocar isso, né? É uma sensação de solidão, porque não estamos sozinhos. E, assim, a nossa caminhada evolutiva a gente faz sozinho. Quando a gente desperta, você tem mais a consciência dessa subida nesse monte, que é, né, o autocontrole, você começa a olhar o mundo de outra forma. Então, aquele mundo que a gente vivia fica, né, fica diferente. Aqueles nossos amigos, companheiros de jornada, não estão nesse momento, estão em outros momentos como nós estivemos. Mas é a sensação, nunca estamos sozinhos. E esse sentimento de solidão, nesse sentido, é bom, porque é o despertar, né, para a nossa responsabilidade, para a importância das nossas escolhas, etc. E estamos na solidão, mas estamos juntos e unidos no mesmo ideal. Com certeza. Perfeito, Irene. E sabe, gente, agora voltando para um assunto, trazendo o mesmo pensamento, mas um assunto que nos tocou, essa coisa da pandemia, né? Do início do isolamento total, agora do início das flexibilizações e das atitudes, né, do que cada um toma. Você quer saber? Esse momento trouxe tanta separação nesse sentido, porque tem o povo negacionista que acha um absurdo quem se trancou, tem o povo que se trancou e acha absurdo quem vai no supermercado, tem o povo que quer fazer qualquer coisa e agora não fazia, mas está entendendo o que precisa. E em vez de cada um tentar filtrar, e já é difícil pensar para você o que não é perigoso e o que é possível, já é tão difícil num núcleo. Eu vivo em 4. Já me estressa tanto pensar que meu marido está no hospital, que minha filha trabalha e nunca parou, que a outra não sei se vai para a escola ou não vem. Não basta isso, ainda tem o que todo mundo quer dar pitaco, entendeu? Nossa, é muito surreal, é muito difícil. Contando ainda que está tudo potencializado os nossos sentimentos devido às restrições, né? E às aflições que a gente está vivendo. E também os mal-entendidos, né? Principalmente nos grupos, que você coloca uma palavra que cada um lê de acordo com o seu estado emocional. Isso. E fora os sem-quereres que a gente coloca carinha errada, curtida errada, grupo errado. Mas acho que é por isso que, às vezes, o calar é a melhor resposta mesmo. É isso aí. Né? Porque, de verdade, é o que a Madá falou, não sair, né, espalhando, tentar pensar onde fala e sobre o que fala, é olhar e vigiar também, né? O tempo inteiro. É isso aí. Bom, e dando continuidade, né, do trabalho, ele fala amor ao trabalho. E é justamente isso, é amor ao trabalho, porque o trabalho voluntário ele não pode ser uma obrigação e também não pode ser, eu estou fazendo isso porque fulano pediu, prestando um favor para alguém, nada disso. Eu estou lá porque eu quero estar lá. E é isso que Jesus espera de nós, né? Que hajamos com misericórdia, compaixão, com a dor do sofrimento e o sofrimento alheio. Olhemos para quem está ao redor e focar naquele que precisa de ajuda. E isso é importante, até mesmo para aquilo que a Kelly falou, nós precisamos focar em quem precisa. E Paulo, ele falava o negócio, né? Para falar quem tinha ouvidos para ouvir. Porque não adianta, tem um ditado popular, não adianta, e que tem a ver com o que a Madá falou, queimar a vela com mal defunto. Você vai ficar tentando impor a sua ideia, né? O seu modo de viver, que para você está dando certo, para gente que não quer ouvir.
E Paulo também passou isso. Para ele poder falar, é porque ele também tinha experimentado isso. Então, falar e trabalhar sempre voltado para Jesus, para quem precisa. E isso nos leva na alegria do servir. E é gostoso mesmo quando nós olhamos, ou quando estamos, ou seja, no Zilda, fazendo qualquer trabalho voluntário, você olha para os seus colaboradores, aquelas pessoas que fazem parte do grupo, e é todo mundo assim, aquela alegria, aquele, ai, vai dar tudo certo, ai, meu Deus, não sei. Pode ter ansiedade, mas é uma coisa boa, uma vibração boa que nós despendemos, né? E para isso, nós temos que ter alguns cuidados. Como estamos nos relacionando com os nossos semelhantes, né? Seja com os pares, com os assistidos, como que a gente se relaciona? Qual é a nossa conduta no nosso dia a dia? Nós aprendemos e falamos uma coisa, mas agimos diferente daquilo que nós pregamos. Precisamos dar uma olhada nisso. Como é que é a nossa moral nisso daí? E o comportamento? Estamos aplicando aquilo que Jesus nos falou? Então, esses cuidados, eles fazem com que tenhamos um equilíbrio no trabalho. E o equilíbrio, ele nos leva, né, a desafiar, a desviar, aliás, das pedras, porque no nosso caminho vai ter pedra. Todo o caminho que nós escolhermos vai ter pedra, ou seja, vai ter dificuldade. E nós vamos ter que ou desviar ou tirar a pedra do lugar. O desviar é aquilo que nós estávamos falando. Então, eu não vou bater de frente, eu vou para outro local, que lá eu acho que é mais bacana. Mas eu posso te dizer um negócio. Você pode escolher a casa espírita que você quiser, o trabalho, pode nem ser espírita, qualquer outra religião, você vai ter dificuldade no relacionamento. Por quê? É relacionamento, são pessoas e que são imperfeitas como nós. Qualquer lugar vamos encontrar as pedras para tirar. E o que nós não podemos é ficar sem o equilíbrio, porque vamos nos deixar levar pelas dificuldades e pela incompreensão. Então, como é que eu estou agindo? Eu estou agindo conforme eu aprendo na doutrina? Conforme eu falo para os outros fazerem? E aí vem, né, o entender, estamos todos progredindo, ele erra, eu erro, hoje está de bom humor, amanhã ele está de mau humor, hoje eu errei, amanhã eu vou tentar acertar, hoje eu fui impaciente, amanhã eu vou tentar ser mais tolerante com a outra pessoa. Faz parte, né? Então, isso é amor ao trabalho, é um conjunto de coisas que precisamos ficar atentos, né? E, por último, dos pilares, ele coloca a presença. O que é a presença? É como estamos planejando o tempo da nossa vida. Nesse tempo da minha vida atual, ele comporta trabalho voluntário ou não? Então eu consigo, mas nesse intervalo aqui. Tá, então, cuidado, não assumir mais compromisso do que você já tem, porque nós não podemos virar as costas para a nossa família e para o nosso trabalho do dia a dia. Nós precisamos ainda dessas duas atividades. Agora, sobrou tempo, que nem eu agora estou aposentada, então eu consigo ter mais obrigações aqui. Mas também já aconteceu de me pedirem para fazer mais coisas do que eu já faço hoje. E eu falei, não vou fazer. Por quê? Porque senão eu vou ficar atolada, sobrecarregada, e eu não vou fazer a coisa bem feita. Então, planejar. E depois também ver os nossos pares, que se eu não, por exemplo, se eu assumo mais trabalho do que efetivamente eu posso desempenhar, eu vou faltar
e eu vou sobrecarregar o meu par. Não é bacana. Eu não gostaria que me fizessem isso. Então, por que eu vou fazer com o outro? Então, isso é planejamento do tempo. Por quê? Nós precisamos desempenhar o nosso trabalho com tranquilidade, com satisfação, né? Mas também com responsabilidade e assiduidade, ou seja, eu preciso me comprometer nesse dia, quinta-feira, às 9 horas da manhã, eu tenho aula. Então, eu vou fechar minha agenda para que nesse dia eu não falte para dar a aula para essas pessoas. Então, é compromisso que eu assumo, porque senão eu vou sobrecarregar a Irene ou quem estiver junto comigo, né? Então, era isso daqui, e olha só que frase bonita de São Francisco. Comece fazendo o necessário. Então, necessário o que é? Como eu estou na minha família, como eu estou no meu trabalho. Depois, o que é possível? Ah, aqui, ó, eu consigo encaixar um negocinho aqui. E depois, de repente, você vai estar fazendo o impossível. Porque aí nós vamos percebendo que eu vou harmonizando, vai surgindo, porque tempo quem faz somos nós, e a gente vai perceber que vai surgindo mais tempo para assumirmos aquele, atendermos alguém que está precisando. Isso é trabalho voluntário. Dar um conselho, um acolhimento, isso é trabalho, né? Porque como nós aprendemos isso, né, na aula de lei do trabalho. E agora nós vamos falar dos trabalhos do Zilda Gama. Antes disso, vamos novamente lembrar, né, da missão do Zilda, que é acolher e auxiliar fraternalmente o indivíduo no seu desenvolvimento por meio da divulgação, do ensino, da prática da doutrina e das parcerias com grupos terapêuticos de reconhecido valor espiritual. Então, o trabalho voluntário está aqui, ó, o acolher e auxiliar. Qualquer que seja a atividade que a gente se dispõe a fazer, seja na recepção, seja no atendimento fraterno, no passe, pegando a cesta básica, pedindo a cesta básica, ajudando lá no Tecendo Amor, qualquer que seja o trabalho, nós estamos fazendo isso. Lá no Tecendo Amor, que nem a Madá sabe, às vezes aparece gente que não sabe fazer a coisa e quer aprender. Tem sempre uma irmã nossa lá que tem a disposição de ensinar. Eu acho bárbaro. Então, é isso mesmo. Ou então, que nem a Madá, que faz trabalhos lindos e depois doa tudo aquilo para fazermos o bazar, que depois vai ser revertido em verba para o Madre Teodora. Então, vamos conhecer quais são os principais trabalhos? E aí, o primeiro deles, que vocês todos conhecem, é as reuniões públicas, né? Atualmente, o de terça-feira, tanto das 9 quanto das 20, está suspenso, mas já está aberto ao público de quarta e de sábado. E quando tem esse trabalho, nós precisamos de palestrantes. Normalmente, palestrantes são pessoas que conhecem um pouco, primeiro que tem o dom de falar em público, né? E depois que tenham se preparado para o tema que vão desenvolver. Normalmente é tema evangélico. Passe. Para dar o passe, precisa do quê? De pessoas de boa vontade. E o Zilda, ele, quando você chega lá, ele te coloca, ou ele faz um treinamento de 2 horas, às vezes é de 4, 2 aulas, tal, ou então ele deixa a pessoa lá só de ouvinte e vibrando, né, para o trabalho, para depois colocar a pessoa para trabalhar. E o atendimento fraterno. Para esse daqui, é preciso conhecer os ensinamentos de Jesus e da doutrina, porque quem dá o atendimento fraterno, como nós falamos na aula passada, se não me engano foi a Andréia que fez a pergunta, quem dá o atendimento fraterno, ele vai tratar de pessoas que estão fragilizadas.
E quem faz, ele não pode dar opinião pessoal. Ele precisa dar, assim, olha, Jesus fala isso, isso aqui. Ele leva sempre o consolo de Jesus. E sempre com os pilares da doutrina espírita. O outro é o grupo de estudo, que vocês conhecem, o de quinta-feira. Nós temos 2 grupos agora na quinta, tem o de segunda e também tem o de sábado. E o que é necessário para o expositor? Conhecer a doutrina e os ensinamentos de Jesus. E aí ele vai estudar um pouco mais, preparar uma aula e vai dar a aula para os seus alunos. O projeto Cor Ação, eu perguntei para a Marli, que ela tinha me passado quais eram os trabalhos. Eu sei que a Kátia é responsável, eu sei que é de quinta-feira, não sei o horário, não sei o que é preciso, e ela ficou de me responder e ela não obteve a resposta. Falando nisso, sabe o que eu lembrei agora? A Marli falou que ia participar dessa aula e eu fiquei de mandar o link para ela. Que seu. Excesso de compromissos. Não, eu acho Eita, caramba! Ainda bem que está gravado. Esqueci. Adorei a Gravação resposta. que sai. Já está justificada. Ai, que A gravação falha. foi providencial. Eu mandei para a Eliana, mas esqueci de mandar para a Marli. Ai, caramba, gente, desculpa, porque ela ia participar hoje, viu? Ai, grupo de psicografia, que até agora perdi até o rumo da estrada aqui, viu? Grupo de psicografia, mãos amigas. Segundo a informação que eu recebi, eles se reúnem às 17 horas, são médios psicógrafos, mas para atuar lá, pelo menos os que estão trabalhando, eles fazem um curso antes com o André, para depois eles começarem a psicografar lá no Mãos Estendidas, e mesmo assim ainda fica umas semanas fazendo estágio para depois começar a trabalhar. Mas precisa Isso falar. é extremamente importante, sabe? Não chegar e sentar e achar que vai escrevendo qualquer coisa, não. É importantíssimo essas reuniões, essa preparação. E tanto é para que quando... com seriedade, né? E sabe como eles fazem, Madá? A Luz falou que ela já fez esse trabalho, e quando ela chegou e foi convidada, é sempre convidado, não adianta falar assim, eu posso participar, não é assim, gente, que a banda toca. Abaixa a ansiedade, se põe primeiro à disposição, e aí eles vão estudar a mediunidade e ver. A Luz falou que quando você começa, o André te coloca junto com uma médium que já está psicografando. E aí, enquanto ela está psicografando, a novata, vamos dizer assim, ela também psicografa, para saber se o que ela psicografar tem a ver com o que a médium mais experiente psicografou. Em havendo essa harmonia, aí ele entende que a pessoa já está preparada para começar a psicografar sozinha, tá? Os grupos de atendimento espiritual, que em algumas casas tem o nome de desobsessão, são médiums, e aí é médium psicofônico, psicográfico, né, de incorporação, enfim, são vários que lá, e a mesma coisa, eles que fazem o convite para a pessoa participar. E é às 20 horas. Esse também é extremamente importante, que a pessoa tenha já passado por grupos de estudo, tenha conhecimento. Isso. Não entre do nada. Exatamente. Principalmente, né, Madá, que o grupo ele já está ambientado, ele já tem uma harmonia, e chegar qualquer pessoa de fora para trabalhar, precisa ficar naquela cadeirinha antes, várias semanas, para depois começar a trabalhar. Exatamente.
E E tem o tem que trabalho ter a harmonia entre os participantes. os participantes, e não só isso, a pessoa que chega, os mentores dela têm que ter harmonia com os mentores da casa, senão não fica. E juventude, só está funcionando de sábado, às 14h30, os outros 2 está suspenso por enquanto. E aqui a primeira exigência é que goste de jovem, e depois que tenha também o conhecimento da doutrina e dos ensinamentos de Jesus. Mesma coisa que a aula, né, não é opinião pessoal. E tem sempre a Iracema, que é muito experiente, acompanhando isso, para saber se por acaso o que a pessoa fala está ou não. E às vezes ela até menos, vamos ficar mais no arroz com feijão, porque ainda são formadores, né? Você vai falar tudo isso para pessoas que estão com seus neurônios assim, captando toda a informação. Você passa uma informação errada sobre a doutrina e ele absorve isso. E tem que saber utilizar a linguagem deles. Tem. Não pode ser muito, sabe, muito formal. Tem que usar a linguagem deles, ser bem flexível nisso. Com certeza. Por isso que eu falei, precisa gostar muito mesmo, né? A educação espiritual infantil, hoje em dia, ele não é nem às quartas nem o sábado, eles estão disponibilizando material todo sábado, virtual, né? Mas também estão precisando de expositores que gostam, aqui não é de jovens, é de crianças, né? E que conheçam a doutrina, o ensinamento de Jesus. E essa também tem que ter uma linguagem bem específica. Tem que ter muita atividade lúdica, né? Não pode ser muito convencional, não. Tem que ser específico. Tem que ser específico. Tem o Musicarte. O Musicarte, hoje em dia, ele está só fazendo alimentos, né? Então, ele tem de quinta-feira a sopa e de domingo o almoço. Ele dá as marmitinhas e o pessoal vai levando as marmitas, mas o normal é eles desenvolvem um trabalho com as crianças lá, por enquanto está suspenso, tá? E aí é pessoa de boa vontade, não só que gosta de criança, porque às vezes é para ficar na cozinha, então para cortar cebola, cortar batata, é pessoa de boa vontade. E isso vai ter sempre, tá? Independente de voltar às atividades, eles servem sempre um almoço e café da manhã para as crianças. E de quinta é a janta. E a roda de cura, que é de terça e quarta, às 19h30, e nesse daqui também é pessoa de boa vontade, que queira participar, porque é doação de energia, tá bom? E aí, a gente termina a aula com o nosso querido Mestre Jesus, onde o Evangelho segundo o Espiritismo fala assim para nós, né? Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra. A charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. E tem vaga, e muito trabalho. Precisa só de boa vontade. E quando reabrir, mais ainda, né? Quando reabrir, mais ainda. É isso aí, e a gente agora vai abrir. Cadê? Pronto. A gente abre aqui, ainda temos uns 5, 10 minutos aqui para vocês tirarem dúvida. Se deu para esclarecer um pouco, era esse o objetivo. Muito legal, né? Trabalhador, assim, o trabalho espiritual não tem desemprego, né? Não. Eu acho assim, qualquer atividade que for exercer na vida, no dia a dia, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter conhecimento daquilo que você vai pôr em prática, né? Se é na tua casa, no almoço, você vai fazer a comida. Se você vai lavar uma roupa, você tem que saber lavar a roupa. Você tem que saber o que você vai fazer
E se você gosta de fazer aquilo, se você vai fazer aquilo com amor ou com raiva, né? Numa casa espírita é igual. Então, tem diversos trabalhos na casa espírita. Com qual você se identifica mais? Qual deles você vai desenvolver realmente com amor? Qual deles te dá prazer em estar lá? Então, esse trabalho, você vai se preparar. Se prepara bem para desempenhá-lo bem. Eu acho que qualquer atividade que você fizer na casa, para o Cristo nós estamos trabalhando sempre, sempre quando fazemos as coisas com amor. Ou na família, ou numa casa espírita, ou quando você exerce qualquer tipo de atividade fora. Uma profissão que você tem. Você tem que fazer aquilo com amor, com prazer. Na casa espírita é igual. Maior ainda. A responsabilidade é muito grande. Você não pode falar, olha, eu vou começar esse trabalho, e amanhã depois falar, eu não gostei, não vou fazer mais, não. E desiste. Conheça primeiro, e depois assuma. A Marli me mandou aqui, gente. Ai. Ai. Aí eu falei, amiga, eu esqueci de te chamar, o que eu vou fazer? Que horror. Chama ela agora. Ela entra agora. Peraí. A gente fica até mais um pouco para te ajudar. Olha, o meu tema dessa aula é quem sabe faz ao vivo. Desculpas ao vivo, Esther. Ai, gente. É que você foi no automático, você sempre fez, era um dado novo, né? Não, e depois ficou aquela dúvida, vai ter, não vai ter? Não, que nada, eu já sabia, eu falei com ela que vocês queriam. Não tem essa desculpa. Não, mas a cara da Esther, que ela lembrou da Marli, foi a melhor, vai virar meme. Ela Vai congelou. ficar para a posteridade. Ela pôs a mão assim, congelou, ficou